Boa noite, graça e paz de Jesus, nosso Senhor, amém? Você talvez que frequente essa igreja, não esteja acostumado aí com o meu rosto aqui, né? Eu sou membro dessa igreja também, apesar de não parecer, né? Sou lá da congregação que essa igreja tem, no bairro do Vale do Carangola, então estou dirigindo a congregação lá, né? A congregação que já vai completar 27 anos esse ano de existência, filha dessa igreja, e nós agora no próximo mês completamos 6 anos lá à frente da congregação. Então por isso que nos últimos 6 anos eu não tenho aparecido tanto por aqui, tá bom? Mas eu ainda sou membro dessa igreja. E nessa noite, né, na ausência aí do nosso pastor, diante aí do problema de saúde dele, da esposa, né, o Pedro e ele também pedindo para que eu pudesse estar aqui partilhando, né, a palavra de Deus. E eu preparei, né, um estudo bíblico. Na verdade, às quartas-feiras eu também costumo fazer um estudo bíblico lá na congregação. E começamos lá uma jornada no Evangelho de Marcos. Semana passada foi o primeiro capítulo, né, o primeiro estudo, que eu vou dividir aqui com vocês. Hoje seria o segundo estudo bíblico lá, mas diante dessa mudança nos planos, eu estou vindo aqui e como o pastor tem feito estudos bíblicos às quartas-feiras, eu achei melhor seguir aí nessa mesma toada, tá bom? Esse estudo, ele é preparado, né, a partir das minhas reflexões sobre um devocional que recentemente o pastor presbiteriano Ronaldo Lidório, homem que ama missões, né, tem missões no coração, ele preparou uma série de estudos no Evangelho de Marcos e eu fui muito abençoado por aquela série de devocionais e resolvi transformar esses devocionais dele em estudos para que eu possa caminhar lá junto com a congregação. Espero que você nessa noite seja muito abençoado e muito abençoada pelo Senhor também, naquilo que o Senhor tem a nos dizer, através do primeiro versículo apenas do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Pedir que você abra a sua Bíblia, para que possam acompanhar a leitura. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome precioso de Jesus, nós nos colocamos agora diante do Senhor, pedindo, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos abençoar nessa noite, quando nós, ó Deus, vamos estudar, Pai, sobre esse Evangelho, estudar, ó Deus, esse primeiro versículo do Evangelho de Marcos, e eu peço ao Senhor que a Tua bênção, ó Deus, o Teu cuidado, o Teu Espírito, Senhor, possa mais uma vez falar aos nossos corações, como o Senhor já tem falado aqui, desde que entramos aqui na Tua casa, oramos ao Senhor, cantamos louvores a Ti, temos sido abençoados pelo Senhor e cremos que o Senhor continuará a nos abençoar agora enquanto estudamos a Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Cada evangelho, ele nos apresenta Jesus por uma perspectiva, né, fazendo um determinado destaque. Por exemplo, em Mateus, Jesus é apresentado como o Messias esperado. Em Lucas, ele é o Salvador de todos os que creem. E em João, ele é apresentado como o Deus encarnado, né? O Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. Marcos, ele tem o objetivo de se dirigir aos seus leitores, dirigir à sua comunidade, a comunidade que ele pastoreava, mostrando para essa comunidade que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o objetivo de Marcos. Ele já deixa isso claro
no primeiro versículo que nós acabamos de ler, né, que ele diz que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, o objetivo de Marcos é apresentar Jesus para a sua comunidade como sendo o Filho de Deus. Então, juntos, esses livros, né, os evangelhos, eles têm a missão de nos ensinar quem é Jesus Cristo, né, o Senhor de todos e Salvador dos que creem, único Redentor, profeta, sacerdote, rei, reto juiz e amigo eterno. O Evangelho de Marcos, segundo a tradição bíblica, segundo, né, os teólogos, os biblistas, através da história, atribui, né, a autoria desse evangelho a João Marcos. João Marcos é aquele que foi discípulo do apóstolo Pedro. Né, se você puder me acompanhar aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 13. Diz assim: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações. E também Marcos, meu filho, né, a maneira carinhosa como o apóstolo Pedro se dirige a João Marcos, né, tendo ele sendo seu discípulo, caminhado com ele. E no Evangelho de Marcos você, né, vai perceber muito dos ensinos do apóstolo Pedro, aquilo que Pedro, né, deixou escrito nas suas cartas. Marcos, ele reproduz aqui no seu evangelho. Em Atos 12:12, Marcos é citado como um cristão. Atos capítulo 12, versículo 12. Um cristão, né, uma família cristã, cuja a casa era chamada uma casa de oração, era uma casa onde os discípulos se reuniam para orar. Atos capítulo 12. Estou lá em João, por isso que não estou entendendo. Estou falando de Atos e lendo, tentando ler lá em João, aí não vai dar certo, né? Atos 12:12 diz assim: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Né? Aqui é aquele episódio que Pedro estava preso, ele sai da prisão, né, de uma forma sobrenatural, maravilhosa, e aí ele vai até essa casa onde as pessoas estavam orando, e essa casa era a casa, né, de João Marcos, e Marcos, o autor do Evangelho. Eu vou citar só, não vou ler o texto, mas vou citar aqui Colossenses 4:10. Ele aparece como sendo primo de Barnabé, companheiro de Paulo e Barnabé em viagens missionárias, mas também motivo de separação entre Paulo e Barnabé. Vocês se lembram o exemplo, o evento, né, que Paulo, Barnabé e Marcos saíram na primeira viagem missionária, mas ali Marcos decide não seguir com Paulo e Barnabé, e ele volta e abandona os outros dois companheiros de viagem. Não cita o motivo, né, do abandono, o que aconteceu, mas ele decide voltar. Numa próxima viagem, eles estão reunidos novamente, Paulo, Barnabé, Marcos e Silas também, agora estava junto. E aí eles iam sair em viagem novamente, mas Paulo diz que não queria que Marcos fosse com eles, porque Marcos os havia abandonado em outra ocasião. E ali então há uma ruptura, né? Barnabé decide então levar Marcos com ele, e eles vão numa direção, e Paulo então chama Silas e eles vão para uma outra direção.
e eles se separam ali. Mas no final da vida, Paulo, né, escreve pedindo que Marcos pudesse ser enviado a ele, porque Marcos seria útil para ele, né, no Evangelho, no seu ministério. Lá em 2 Timóteo 4:11, né, relata esse pedido de Paulo a Timóteo, pedindo que João Marcos pudesse então ir ao seu encontro, porque ele seria útil para o seu ministério. Então Marcos cumpriu o seu chamado, testemunhando de Cristo em Jerusalém, Antioquia, Chipre, Panfilha e Roma. O Evangelho de Marcos, para a gente finalizar essa introdução, foi o primeiro evangelho então a ser escrito, apesar dele estar aí na Bíblia, né, no Novo Testamento, como sendo o segundo que aparece, mas Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele foi escrito lá no final dos anos 50, ali perto do ano 60, depois de Cristo. Ele foi o texto que serviu de base para que Mateus e Lucas pudessem escrever os seus respectivos evangelhos. E além de Marcos, usado como uma fonte primária, esses outros dois, Mateus e Lucas, eles usaram uma fonte chamada fonte Q, que são os escritos de Qumran. Então, a partir do Evangelho de Marcos e dessa outra fonte, né, que era uma outra comunidade que existia ali naquelas imediações, eles então, Mateus e Lucas, eles escrevem os seus evangelhos, seus respectivos evangelhos, direcionados aí às suas comunidades. Talvez você que não tenha aí muita familiaridade com a Bíblia possa pensar que o texto sagrado ele foi escrito de forma jornalística, né, como se Jesus estivesse andando, como aparece lá na série famosa hoje, né, nos Escolhidos, né, que ali está Mateus, Jesus vai dizendo para Mateus o que ele, né, como que ia ser, Mateus está ali atento, prestando atenção em que aquilo que Jesus ia falar ali no Sermão da Montanha, e está sempre ali com o seu bloquinho de anotações, mas o texto sagrado ele não foi escrito assim de forma jornalística. O texto sagrado ele foi escrito posteriormente aos eventos, né, dirigido às comunidades, às igrejas. Então, para que aquilo que era tradição oral, porque naquele tempo a gente não tinha imprensa, não tinha todos esses recursos que nós temos hoje para poder eternizar um texto, né? Hoje dentro das nossas casas, cada um de nós aí, né, que faz uso de um computador, né, talvez a maioria de nós deva ter uma impressora em casa, ou conheça alguém que tenha, ou vá numa papelaria, numa loja de impressão, quando precisa, e faz as suas impressões nesse lugar. Mas naqueles dias não eram assim. O papel era um artigo caro, né, não existia o papel assim, era o papiro, era o couro, então era um material caro, não era de fácil acesso, mas eles, depois de um tempo, entenderam que era necessário fazer cópias daquilo que Jesus havia pregado, havia falado, havia ensinado, para que essa memória não se perdesse, para que o texto, né, aquilo que tinha sido ensinado por Jesus, pudesse ser o mais fiel à mensagem que o Mestre havia pregado, havia ensinado às suas comunidades. Então, dito isso, né, o Evangelho que nós escolhemos nessa noite refletir, esse primeiro versículo, ele tem início com seu propósito e confissão, né, que é dizer que é o início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E só aqui nesse versículo eu quero destacar 3 pontos fundamentais, né, o primeiro, que vão ser os 3 pontos que nós vamos refletir nessa noite, é a centralidade de Jesus Cristo, né, o Evangelho é de Jesus, é sobre Ele, e comunica quem Jesus é e o glorifica, e além disso leva-nos a entender que Jesus se dá a conhecer por meio das Escrituras, né, como foi registrado nesse texto, revelação de Deus e vontade de Deus. Então aqui, né, nesse primeiro tópico, nesse primeiro ponto que eu quero destacar, sobre a centralidade de Jesus, né, sobre
O Evangelho, o objetivo dele é falar sobre a pessoa de Jesus, quem era Jesus, para aquela comunidade que Marcos então pastoreava, e manter esse conhecimento vivo ali no seio daquela igreja, é dizer, é revelar quem é Jesus. E as Escrituras, né, o texto, para nós, é o que revela Cristo a nós. É nas Escrituras que nós vamos conhecer, de fato, quem é Jesus. Tem muita gente que usa o nome de Jesus, fala sobre Jesus, coloca Jesus nas suas ideias, nos seus discursos, mas fala sobre Jesus coisas que Jesus não disse, coisas que Jesus jamais aprovaria, usam o nome de Jesus, né, de uma forma equivocada, ou talvez até mesmo de uma forma maldosa em alguns casos. Mas é nas Escrituras que nós descobrimos quem é Jesus, que Ele é a revelação de Deus e Ele é a representação daquilo que é a vontade de Deus para a igreja, a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos aqueles e todas aquelas que seguem a Jesus, que são discípulos e discípulas de Jesus. Fora do Evangelho, fora das Escrituras, falar sobre Jesus é como se fosse um misticismo. É como se fosse algo que a gente estivesse usando Jesus para tentar atender a nossa vontade. Colocar na boca de Jesus palavras que Ele não disse para poder confirmar atitudes nossas. Então nós precisamos olhar para Jesus. Eu costumo dizer para a minha comunidade lá, né, para a congregação que pastoreio nesses 6 anos, e nos outros ministérios que eu já tive a oportunidade de desenvolver, que Jesus, Ele é a chave de interpretação da própria Bíblia, da própria Palavra de Deus. Jesus é a chave hermenêutica para eu e você entendermos quem é Deus, para eu e você entendermos qual é a vontade de Deus. Ah, pastor, como isso se dá? É lendo os evangelhos com cuidado, lendo os evangelhos com atenção, buscando entender no evangelho as escolhas que Jesus fez, as pessoas com quem Ele andou, aqueles a quem Ele criticou, as casas que Jesus frequentou, aquilo que Ele fez, a maneira como Ele se portava, como Ele andava. Jesus, Ele, por exemplo, Ele podia chegar num lugar e ver uma multidão, mas ali na multidão Ele percebia, por exemplo, pessoas que Ele chamava de ovelhas como sendo sem pastor, pessoas que estavam em perigo, pessoas que estavam sendo manipuladas por aqueles líderes religiosos que deveriam estar zelando e cuidando pela vida daquelas pessoas. Então Jesus, as escolhas que Jesus fez, por exemplo, nos ajuda a entender a maneira como nós devemos nos comportar e nos portar no nosso dia a dia, nas relações com quem nós temos, as pessoas com quem nós andamos, a maneira como nós nos dirigimos a elas. Então, as escolhas que Jesus fez devem ser as nossas escolhas também. Eu não posso dizer que sou cristão e priorizar um determinado grupo de pessoas em detrimento de outras. Jesus, ele se relacionava com todos. Jesus, ele ia na casa dos poderosos, dos ricos, dos religiosos, mas também ele estava lá com os pecadores, pecadoras, com aqueles que eram rejeitados, as mulheres, as viúvas, os órfãos. Jesus cuidava dessas vidas, cuidava dessas pessoas. Então, devemos buscar em Jesus em sua palavra, sob a ação do Espírito Santo,
que nos leva não apenas a entender racionalmente quem é Jesus, mas a crer, amar e seguir este que é chamado de o Cordeiro de Deus. Nós estamos na semana da Páscoa. E João Batista, no Evangelho de João, ele diz ali que quando Jesus se aproxima, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É a esse Jesus que encarnou na história, que viveu no meio do seu povo, viveu a realidade do seu povo, que não quis nascer no centro do poder governamental, do poder religioso, mas que nasceu do ventre de uma menina, numa manjedoura, numa estrebaria. Você sabe o que é isso? Jesus nasceu num curral, no meio, ali da sujeira dos animais. O berço dele foi um coxo. Após o nascimento, Jesus foi colocado num coxo. A gente romantiza, acha que é algo glamuroso, o nome manjedoura, mas é isso. E foi assim que o Filho de Deus escolheu vir ao mundo. Tem um pensador brasileiro, Leonardo Boff, católico, que diz assim: todo menino sonha em ser homem, todo homem sonha em ser rei, e todo rei sonha em ser Deus, mas Deus quis ser menino. Deus quis ser menino, ser uma criança, ser um bebê, e não nascer no centro do poder. Por isso que quando os reis magos vão até Jerusalém, estão vindo guiados pela estrela, em busca do novo rei dos judeus, é por isso que ele vai bater lá no palácio, porque na mentalidade dele, se era um rei, o novo rei deveria ter nascido no palácio. Mas no palácio Jesus não se encontrava. E aquele que ocupava a cadeira de poder ficou preocupado de perder o seu lugar. Então, cria uma história, chama os religiosos, aqueles que eram os conhecedores das Escrituras, para saber aonde que a Escritura dizia que nasceria o Messias, nasceria aquele que seria o novo rei de Israel. E eles dizem, vai nascer lá em Belém. Então, eles vão até Belém. E Herodes, então, diz, vocês vão lá, depois vem aqui e me volta aqui, me conta para dizer direitinho aonde ele está, porque eu quero ir lá também adorá-lo. Mas Deus revela aos anjos, revela em sonho, a esses homens que eles não deveriam voltar pelo mesmo caminho, então eles vão embora por um outro lugar. E nessa volta, então, Herodes fica com muita raiva e decide fazer o quê? Manda matar os meninos menores de 2 anos de idade. E ali cumpre-se outra profecia, que há muito choro, das mães ali, chorando por causa da morte dos seus filhos. E a gente, às vezes, quer associar Jesus com esse poder mundano, governamental. Mas a gente não pode fazer essa associação. Porque Jesus, se você for ver aquilo que Jesus é, ele está a serviço do mundo e das pessoas, ele não está interessado nos seus próprios interesses. Paulo diz isso de uma forma muito bonita também lá em Filipenses, no capítulo 2, que ele vai falar aquele hino, que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão de toda a sua glória e decidiu encarnar como homem, como escravo. Chegou no último nível. Então, a lógica de Jesus é muito diferente. É na Escritura que a gente vai entender isso. Mas a gente só entende isso se a gente
fizer uma leitura séria do Evangelho, pedir a direção do Senhor, pedir o Espírito Santo que possa falar aos nossos corações, pedir a Ele que possa nos ajudar a estarmos atentos, né, e fugir daqueles que falam de Jesus a partir das suas próprias ideias, impressões, projeções, e não da palavra de Deus revelada. Amém? Estão me acompanhando? Sim? Alguém gostaria de fazer aí alguma pergunta? É um estudo bíblico, né? Então, acho que a gente pode ter essa liberdade. Não? Podemos seguir, então? Então, o segundo ponto, nós vemos, né, a importância do Evangelho. O livro, ele inicia com essa expressão, né, que diz que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A palavra Evangelho, ela vem, né, de um termo grego, porque o texto bíblico do Novo Testamento foi escrito, em sua maioria, em grego, e algumas, né, partes em aramaico, que era a língua falada ali pelos judeus e pela boa parte ali da Síria também. Mas o grego era a língua que era predominante nesse mundo agora romano, porque antes da dominação romana, houve um período, né, da helenização, né, que foi o período da expansão do reino grego. Essa expansão aconteceu com Alexandre o Grande, principalmente. Então, houve uma helenização do mundo. E o grego, então, passou a ser a língua falada. Isso durou aí muito tempo ainda, provavelmente até o 3º, 4º século, que o grego era a língua principal falada ali pelos povos, como se, mal comparando, fosse o inglês dos nossos dias, né? Que nas transações comerciais, nas pesquisas científicas, né? Os textos, a maioria dos textos de ponta, né, eles são feitos em inglês ou então são traduzidos para o inglês. Então, o inglês é a língua comercial hoje e acadêmica. Naqueles dias era o grego, mas era um grego popular, não era nem o grego clássico, né, dos poetas e dos filósofos do período, desse período. Então, a palavra evangelho vem do grego e significa boa notícia, ou mensagem de salvação depois, né? Antes de ser usada pelo cristianismo, essa palavra, essa expressão, ela tinha um outro significado, ela era usada de uma outra forma. Ela era usada para descrever a pessoa que levava uma mensagem e depois deixou de ser a pessoa e se tornou a própria mensagem. E normalmente essa mensagem que era levada era uma mensagem boa, principalmente relacionada à conquista de um determinado exército. Então, os romanos, por exemplo, quando saíam para a batalha, né, eles estavam ali em expansão do domínio deles nos dias de Jesus. Então, quando eles voltavam de uma batalha, antes do exército chegar, do general chegar, eles mandavam avisar o imperador e avisar a população que o exército, né, o imperador e os seus comandantes estavam voltando da guerra e tinham sido vitoriosos. Então, essa era a boa notícia que eles traziam. E o evangelho, então, aquilo que foi chamado de evangelho depois de boa notícia, tem a sua origem nessa expressão, que era usada dessa forma, de uma forma militar. No Antigo Testamento, quando a Bíblia foi traduzida, né, a Bíblia, o Antigo Testamento, ele foi traduzido do hebraico para o grego, ali quando houve a diáspora, né, os judeus tiveram que sair de Jerusalém, tiveram que sair de Israel, e eles se espalharam pelo mundo. Então, aonde eles estavam, eles também traduziram o texto, que era em hebraico, o Antigo Testamento, eles traduziram para o grego. E ali tem uma citação, né, do profeta Isaías, que anuncia a boa notícia da salvação de Deus para os exilados.
né, aqueles que tinham saído na diáspora, que estavam no exílio, na Babilônia, por exemplo, eles então são avisados que haveria uma salvação. Isaías está dizendo, o profeta, que haveria uma salvação, haveria uma libertação. E essa notícia foi dada pelo profeta como mensagem de Deus, como uma boa notícia para o povo que estava na dispersão. E aí os cristãos adotaram, né, essa palavra, como eu disse, para descrever a mensagem de salvação e redenção através de Jesus Cristo. É neste sentido que o Evangelho é a boa notícia da salvação e da vida eterna oferecida por Deus através da morte e da ressurreição de Jesus. A boa notícia que eu e você, né, que o grupo de evangelismo e toda a igreja deve anunciar e tem anunciado, tem sido pregada, é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo, aquele que veio para fazer com que a dívida que havia entre o ser humano, entre o homem, a mulher e Deus, ela foi paga na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus, então, ele assume a forma humana, porque só o Cordeiro, né, vocês forem lembrar do sacrifício que deveria ser oferecido, era um cordeiro, né, um macho, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem doença, deveria ser o quê? Um animal perfeito. Mas o sacrifício que era oferecido através desse animal, era um sacrifício que era impotente, para fazer com que essa pessoa, ela conseguisse parar de pecar, conseguisse tomar a consciência da gravidade dos seus atos e das suas atitudes e dos seus erros, dos seus pecados. Por isso que Jesus, então, se torna a justiça de Deus. Porque Deus, ele precisava fazer com que essa sequência, né, de morte eterna, ela pudesse parar. Ela não pudesse continuar avançando. Então, Jesus Cristo vem, o Deus perfeito, o único sem pecado, e se oferece na cruz em nosso lugar, para que nós pudéssemos então ter a nossa amizade, o nosso relacionamento restaurado com Deus. É através de Jesus que o homem agora tem paz com Deus. É através de Jesus que o homem agora pode chegar diante de Deus. Naquele modelo antigo, né, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como funcionava? Tinha o sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos, lá o lugar, né, do templo, que era totalmente separado, e que só o sumo sacerdote poderia entrar, para oferecer anualmente o sacrifício de expiação dos pecados do povo inteiro. Então ele entrava lá no Santo dos Santos, nesse lugar mais reservado do templo, em Jerusalém, sacrificava o animal e ali ele apresentava esse sacrifício a Deus, o sangue derramado ali para pagar pelos pecados de todo o povo. Mas antes dele fazer isso pelo povo, ele tinha que fazer um sacrifício por ele mesmo. Porque naquele lugar não podia entrar ninguém que tivesse, né, em dívida com Deus. Então, o texto do Hebreus, a carta, né, aos Hebreus, ela vai falar disso, né, vai explicar isso detalhadamente. Depois, se você quiser, pode ler os capítulos ali iniciais da carta de Hebreus, ali, capítulo 3 ou 4 em diante, vai falar sobre, né, como era o sacerdócio, quem era a figura do sumo sacerdote, como eram os sacrifícios. Então, quando Jesus morre na cruz, o que acontece? O texto bíblico, os evangelhos vão dizer o quê? Que o véu do templo rasgou de alto a baixo.
Ou seja, rasgou por iniciativa de Deus. Não foi o homem daqui de baixo que rasgou o véu, mas foi o próprio Deus que rasgou o véu que separava o homem de Deus. E agora todo homem e toda mulher pode entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, né, que a gente costuma cantar nos nossos corinhos, nos nossos cânticos. Nós podemos entrar nesse lugar que é o lugar da presença de Deus e falarmos livremente com o Senhor sem precisar de um outro homem mediador. Ali nós podemos falar com Deus e o único mediador é Jesus Cristo, o homem. Diz o próprio apóstolo Paulo na carta a Timóteo também, que só há um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o homem. Então agora nós podemos chegar na presença de Deus. E essa é a boa notícia, que agora o homem e a mulher, ele pode ter paz com Deus. Ele pode sentir, né, o peso das suas condutas erradas e decidir entregar isso para Deus e pedir perdão a Deus para que não continue, né, nesse ciclo de repetição dos seus atos, daquilo que nos afasta do Senhor. Né, e são todas as coisas, né, porque talvez a gente ache que só os grandes pecados, né, que nos afastam de Deus, mas a Bíblia ela não tem pecadinho e pecadão, ela tem o pecado. E todos eles, né, a Bíblia diz que o pecado gera o quê? Qual é o salário do pecado? A morte, a nossa destruição. Porque a gente vai matando os nossos relacionamentos, a gente vai matando, né, as pessoas que estão do nosso lado, a gente vai matando a si próprio. E aí a gente, quando erra, o Espírito Santo do Senhor habita nos nossos corações, habita nas nossas vidas, e faz o quê? Faz com que nós nos sintamos incomodados e incomodadas. Faz com que a gente não sinta mais prazer e alegria em continuar errando, em continuar fazendo fofoca, em continuar sendo maledicente, em continuar tendo inveja, em continuar, né, querendo assassinar pessoas, matar pessoas. Né? E talvez você possa falar assim, pô, pastor, é radical demais, mas a Bíblia diz, Jesus vai dizer que quando eu sinto raiva de alguém, quando eu chamo alguém de louco, na raiva, eu ali já estou matando o meu irmão. Eu não preciso, Jesus também vai dizer que eu não preciso trair a minha esposa, eu sou casado, e eu não preciso trair a minha esposa com uma outra mulher. Se eu andando na rua, dentro da igreja, em qualquer lugar, eu olhar para uma mulher com desejo sobre o corpo dessa mulher, com pensamentos impuros, a Bíblia diz que ali, nesse ato, eu já adulterei. A régua é grande, é alta, o sarrafo é alto. E a gente sozinho não consegue se desvencilhar disso. Precisamos da ajuda de Deus. Precisamos da ação do Espírito Santo. Talvez você, né, vai evangelizar e a pessoa faça aquela pergunta, né, que normalmente a gente usa para começar a estabelecer um diálogo e falar de Jesus, e a gente começa uma conversa espiritual e diz para a pessoa, poxa, você quando morrer tem certeza de que você vai para o céu, vai ficar com Deus? E aí a pessoa no primeiro momento, né, pode ser tomada de susto e dizer, não, eu não tenho essa certeza. Apesar de eu ser religioso, religiosa, né, tenho a minha religião, sigo a minha tradição, mas eu não tenho essa certeza. Ou então a pessoa pode dizer, não, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu quero o bem de todo mundo. Mas querer o bem de todo mundo, fazer o bem, é uma obrigação nossa, né, da civilização como um todo, é isso que a gente espera minimamente. Então a gente não está fazendo vantagem nenhuma em ser bom, em fazer o bem. Mas como eu disse agora há pouco, né, a régua é muito alta. Então só Jesus pode ajudar o homem e a mulher, e aí que é a boa notícia, porque a pessoa acha assim, eu sou muito imperfeito, eu não consigo me aproximar de Deus. E a boa notícia é que Deus se interessa por essa vida,
e deseja que ela possa ter um encontro com Ele, e por isso Ele veio ao encontro de todos nós e de todas nós. Eu costumo dizer também que nas outras religiões, não fui eu quem criou essa expressão, mas ouvi isso em algum lugar, e acho que é muito profundo e relevante. As outras religiões, o ser humano tem que fazer alguma coisa para se aproximar de Deus. Um sacrifício, uma oferta, né, um esforço pessoal para conseguir chegar até Deus. Mas o cristianismo nos ensina o quê? Que Deus veio ao mundo para salvar, para resgatar aquele que estava perdido e perdido. Isso é ou não é uma boa notícia? Sim ou não? Sim? Foi uma boa notícia para você, quando você descobriu isso, em algum momento da sua vida? Ainda que você, como eu, tenha sido criado dentro de uma igreja evangélica, mas cada um de nós teve um momento da vida que a gente entendeu o que era Jesus, né, ter morrido na cruz por nós. Eu costumo dizer que quando eu era criança, quando, né, eu era menor, isso já faz muito tempo, né, minha barba me denuncia, mas quando eu ganhava um presente, eu queria ir para a rua, para mostrar para os meus amigos, para compartilhar, para brincar junto. Até uns anos atrás ainda era possível ver, observar isso, né? Eu morei num condomínio popular e o meu apartamento era privilegiado porque ele ficava no centro do condomínio, no viradouro, então eu tinha visão de tudo que acontecia e a gente conseguia ver nesses dias de criança, Natal, um aniversário que a gente sabia de alguém, e as crianças, no dia seguinte, ao receberem um presente, elas iam todas para a rua, para mostrar o presente que elas haviam recebido, ganhado naquele dia especial. E nós somos chamados, eu e você, a Igreja de Jesus, para levarmos essa boa notícia, esse presente para a humanidade inteira. Não é só o Ministério de Evangelismo, né, que tem trabalhado aqui incansavelmente, mês a mês, evangelizando aqui na Rua Teresa, indo até as congregações no Vale do Carangola, no Quitandinha, auxiliando no culto agora de 13h, que tem essa responsabilidade, mas essa responsabilidade é uma responsabilidade de todos nós e de todas nós. E você pode fazer isso. Ah, pastor, nunca estudei teologia, eu não fiz seminário, eu não sei como faz isso. É você, por exemplo, eu já dei a primeira pista, né? Iniciar uma conversa falando sobre coisas espirituais. E a partir daí você engata o diálogo. E que diálogo é esse? É você falar daquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus tem feito em você, né? Como que era a sua vida antes de conhecer a Jesus, como que você teve essa experiência e se converteu e conheceu a Jesus, o que mudou na sua vida depois que Jesus entrou na sua vida e virou o seu Senhor e o seu Salvador. É falar sobre essas coisas, é falar, né, sobre aquilo que a gente ouve na igreja. Em muitas oportunidades, e essa semana aconteceu de novo, eu partilhava sobre isso no final de semana lá na congregação, eu dizia assim que às vezes eu chegava no culto e parecia que assim, né, a mensagem, ainda mais a gente depois que vai estudar teologia, a gente fica meio seletivo, assim, gosta de ouvir, né, boas mensagens, porque conhece, sabe como, quando o pregador se preparou para pregar e quando ele faz a coisa lá de qualquer jeito, né? Porque tem gente que faz de qualquer jeito, infelizmente, em qualquer lugar, em qualquer situação, tem bons profissionais, maus profissionais, bons ministros e maus ministros, isso acontece em todo lugar.
Mas eu chegava lá no culto e achava assim, o pastor não está falando, aquilo não é para mim, sabe? Então, mas ficava ali, atento ao que estava acontecendo. E aí, durante a semana, Deus me dava uma oportunidade, me enviava alguém que estava precisando ouvir aquilo que eu soberbamente, no domingo, disse que não fazia o menor sentido para mim. Era como se Deus viesse e me desse uma sacudida. Ô mané, acorda. E é isso, é você partilhar aquilo que você tem ouvido. É você estar atento. Né? Um amiguinho do meu filho da escola, o pai desse amiguinho, né, jogam futebol juntos também, além de estudar juntos, jogam futebol juntos, e um dia desse a gente lá no futebol, lá no treino, nós conversávamos, eu e esse rapaz, e ele é dono de um comércio, e ele disse que estava começando a se familiarizar com a Bíblia, começando a estudar a Bíblia, começando a ler a Bíblia, fazer um devocional. E ele disse que chegou uma pessoa no comércio dele. Eita, eu acho que eu tenho que acelerar aqui, né? Chegou uma pessoa lá no comércio dele, e ele percebeu que aquela pessoa não estava bem. E era um jovem, bem sucedido, que ele conhece muito bem, mas ele olhou e percebeu que ele não estava bem. E ali, ele então começa a falar daquilo que ele, na sua iniciação, digamos assim, nesse contato com a Bíblia, aquilo que ele entendeu, daquilo que Deus falou para ele, ele começou a falar para o rapaz. E aí ele usou uma expressão que é muito comum hoje nos jovens, né? Ele disse assim, que entrou na mente do amigo dele, com aquela palavra, com aquele texto, né? Eu, assim, não tenho muita intimidade com ele, eu fiquei quieto, né? Mas pensei, sabe nada, né? O Espírito Santo é que está aí te usando, cara. E é isso, é o Espírito Santo que usa a gente, para a gente entrar na mente das pessoas, né? E falar sobre essa boa notícia, que Deus veio ao mundo e morreu na cruz por nós. Evangelho é boa notícia de salvação. É que agora tem jeito, é que agora dá. A gente não precisa ficar aí preocupado com as coisas que a gente faz, porque Jesus, ele foi homem, ele sabe aquilo que nós padecemos, aquilo que nós vivemos. Ele não teve pecado, mas ele viveu como um ser humano e ele sabe quais são as lutas, quais são as nossas dificuldades. Então, né, o próprio texto diz que a gente não tem um mediador, não tem um sumo sacerdote, Hebreus vai falar, que não possa se compadecer de nós. Porque Jesus, ele foi homem e viveu, experimentou na sua própria pele, né, tudo aquilo que o ser humano vive. Jesus, ele teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve sono, Jesus chorou, ficou triste. A Bíblia fala sobre tudo isso. Né? Agora, se você for ler aí os evangelhos, nos textos ali que antecedem a ressurreição, a crucificação, a morte de Jesus, Jesus vai estar indo para Jerusalém para morrer, e ele vai entrar onde? No templo. E no templo ele fica irado, porque aquela que deveria ser a casa de oração tinha virado um covil de ladrões. Ou seja, o lugar onde os ladrões se reúnem para preparar os roubos e dividir os roubos. E Jesus usa essa expressão forte, e ele tem uma atitude mais forte ainda, que é destruir todo aquele mercado, aquele comércio que estava acontecendo ali no pátio do templo. Isso é uma conversa para outra hora, senão eu não vou conseguir terminar para a gente fechar isso aqui. Então, Jesus, ele é essa palavra que é uma palavra de boa notícia, de salvação para mim e para você. E para nós, então, para finalizarmos, Jesus é a revelação de Deus. Ele é o Filho de Deus. Apesar de muitos outros aspectos nos serem mostrados ao longo desse texto, né, do Evangelho, mas logo no primeiro verso, o Eterno, né, o Deus Eterno, nos mostra que a sua principal intenção é nos mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
não há outro igual a ele. João 3,16 fala isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, o único do gênero, o único com a mesma essência. É isso que essa expressão quer dizer. É o único do mesmo gênero, divino, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o texto áureo aí que nós usamos, é o texto tema, né? Mais uma vez, da campanha de missões mundiais. No amor do Pai, vamos, né, completar a missão. Né? João 10:38, esses eu já até anotei aqui, para não precisar procurar. Diz assim: mas se realizo, né, as mesmas obras, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. João 14:11 diz assim: creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. E no início da carta aos Hebreus, né, vai dizer que Deus, nos últimos tempos, falou de diversas formas ao povo, né, através dos profetas, e aí vai dizer que mais nesses últimos dias, né, falando aí dos dias de Jesus, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, não há outro igual a ele, não há nenhuma forma de salvação, consolo, força e esperança fora de Jesus. A gente pode até encontrar momentaneamente alguma coisa parecida com isso, mas vai ser algo momentâneo, não vai ser algo eterno. Porque diz que aquele que crê em Jesus, né, não vai perecer o que? Eternamente. O relacionamento começa aqui, mas se estende para a eternidade. Não é algo que a gente vai viver, experimentar apenas nesse plano físico, mas é algo que nós vamos experimentar também eternamente. Então, assim como é possível, ao olharmos para os nossos filhos naturais e reconhecermos neles nossos próprios traços físicos, de caráter e atitude, ao olharmos para Cristo, vemos o próprio Deus. Colossenses 1,15 diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, então, Ele revela Deus ao mundo. Ninguém jamais viu a Deus, mas quem olha para Jesus, quem viu Jesus, quem lê sobre Jesus, quem leva a sério, é tocado pelo Espírito Santo, através das palavras de Jesus, consegue ver a Deus, conhecer a Deus, entender esse amor grandioso de Deus, que a Bíblia diz que Deus é amor. Se você for olhar lá na carta de João, o versículo que diz isso, né? Deus é amor e ponto. Mas a gente quer colocar uma vírgula e dizer que Ele é justiça, né? Que Ele é um monte de outras coisas. Deus é tudo isso, mas Deus, a essência de Deus, o caráter de Deus é o caráter amoroso dEle. E Ele nos amou tanto que Ele não nos queria afastado dEle. Ele nos amou tanto que Ele criou o universo inteiro e escolheu a Terra para nos colocar, para que nós aqui pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Tem um teólogo suíço, Emil Brunner, que diz que, que Deus, ao criar o mundo, criar o universo, é como se Ele tivesse se diminuído para poder oferecer da sua presença, oferecer da sua glória a toda a sua criação. Ele fala isso de uma maneira poética. É como se Deus quisesse partilhar do ser dele conosco.
E a Bíblia diz, né, que o homem e a mulher foi criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu acho lindo aquele reencontro de Jacó e Esaú, que Jacó está voltando, né, para casa, depois, né, de ter ficado muitos anos fora, fugindo de seu irmão, com medo que seu irmão o matasse, por ele ter lhe tirado a primogenitura. Então, quando ele volta, Jacó, então, usa uma estratégia. E a estratégia que ele usa qual foi? Colocou, né, dividiu a família dele, e aí botou uma parte, né, das mulheres, dos filhos, dos empregados, seguindo à frente com um monte de presente, para poder apaziguar o coração do seu irmão Esaú. E depois ele chega por último, né, falou, vou tentar massagear o coração do meu irmão, para, né, se tiver alguma diferença ainda, tiver alguma raiva, quem sabe com esses presentes aí eu consigo melhorar as coisas. E aí Jacó então se aproxima, diz que Esaú vem ao seu encontro e o abraça e o beija. E diz para ele, né, olhar para você, ver a sua face é como ver a Deus. Não é porque é um encontro de irmãos, mas a gente, quando a gente olha para o nosso irmão, para aquele ou aquela que está do nosso lado, a gente está vendo alguém que revela a glória de Deus. João vai dizer que ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não viu, se não consegue amar o seu irmão a quem viu, a quem vê, a quem convive, a quem está do seu lado todos os dias. E Deus, então, ele se revela para nós, e se revela na vida dos outros, nos encontros. E nós precisamos dizer isso para as pessoas, levar essa boa notícia, de que Deus nos ama, e de que eu e você fomos criados para sermos, nos tornarmos, nos sentirmos, né, filhos e filhas amados e amadas de Deus. Porque é isso que nós somos. Filhos e filhas amados e amadas de Deus. E o mundo precisa ouvir isso. Aproveite esses dias, né, de Páscoa, que a sociedade, de alguma forma, né, ainda que tenham transformado a Páscoa em outra coisa, mas a sociedade, de alguma forma, ela sente essa abertura para ouvir sobre essa boa notícia. E seja você o portador dessa boa notícia. Leve essa boa notícia aos seus amigos, aos seus colegas do trabalho, aos seus familiares, aos de perto, aos de longe, em todos os lugares. Fale daquilo que você tem vivido e tem experimentado, daquilo que Deus tem feito na sua vida, as orações que Ele tem respondido, as portas que Ele abriu, outras que Ele fechou e que você talvez tenha ficado muito triste, mas depois você entendeu que era um livramento, porque Ele tinha uma outra oportunidade para trazer para você. Mas faça isso não apenas na Páscoa, mas faça disso um hábito na sua vida. Faça com que isso se torne algo cotidiano, algo que você consiga praticar com muita naturalidade. Porque a partir do momento que a gente começa a fazer as coisas, elas acabam se tornando natural. Então, oremos ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude a continuarmos revelando Deus ao mundo, vivendo a vida de Cristo onde estivermos plantados, e que Ele abra nossas mentes e corações para que na Sua palavra, por meio da ação do Espírito Santo, sejamos fortalecidos na fé para continuar a entender, crer e seguir aquele que tem o nome acima de todo o nome, Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Agradecendo ao Senhor por essa oportunidade.
Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por essa noite, mais uma vez, estarmos na casa do Senhor e podermos, ó Deus, estudar a Tua Palavra e de uma porção tão pequena da Tua Palavra, podermos aprender tantas coisas que trazem renovo às nossas vidas, fortalecem a nossa fé, a nossa esperança, mas que principalmente nos desafia a sermos, ó Deus, agentes de salvação, agentes, ó Deus, de transmissão da boa nova, da boa notícia, da salvação que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, para que possamos fazer da transmissão dessa boa notícia um hábito em nossas vidas, que não fiquemos esperando momentos especiais, ocasiões especiais, mas que possamos estabelecer aquilo que hoje é chamado pelos missiólogos como relacionamento intencional. Um relacionamento intencional não de falarmos sobre a doutrina da nossa igreja, sobre trazermos pessoas para somar aqui o número de membros da igreja, mas para levarmos pessoas a termos um relacionamento com o Senhor. E tendo um relacionamento contigo, elas possam entender a importância da comunidade de fé, da igreja local, e se for da tua vontade, que elas possam vir, ó Deus, para essa igreja, ou então para uma outra igreja onde o Senhor mesmo as direcionar. Mas ajuda-nos, ó Deus, a vivermos essa experiência, e que seja uma experiência tão profunda, tão gostosa, tão boa, como ao partilhar o presente na infância, que partilhar esse presente da salvação que Jesus nos dá, que o Senhor nos concedeu, seja, ó Deus, algo que gere em nós um prazer ainda maior, uma satisfação ainda maior, e que sejamos motivados e motivadas pelo Senhor, ensinados pelo Teu Espírito Santo, a fazermos isso com coragem, com ousadia e com intrepidez, no nome de Senhor. Ouve, ó Deus, a nossa oração, que fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite para você. Vai, Douglas.